E aí, galerinha, professor Asta, tudo bom? Vamos ver uma matériazinha agora que se chama decomposição em fatores primos, tá ok? Então a gente vai aprender a decompor em fatores primos, tá? Decompor é desmembrar, fazer produtos, tá? Por exemplo, ó, se eu tenho o número 6 aqui, presta atenção. Se eu tenho 6, eu posso escrever que 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2, 6, ó. Então o que aconteceu? Ele foi decomposto, ó, em dois números. 6 é decomposto em dois números. É um produto de dois ou mais fatores, ó. Tá ok? Então isso que é decompor. Então vamos ver aqui um exemplo na prática, tá? Olha só. 48, ó. Se eu pegar o 48, eu tenho que decompor em fatores primos, ó. Fatores primos, tá ok? Ó, vou decompor 48 em fatores primos. O que ele fez aqui, ó? Presta atenção. Ele pegou o 48 e começou a dividir pelos números primos. Quais são os números primos que a gente conhece? 2, a gente tenta dividir por 2, por 3. Qual o próximo número primo que a gente conhece? É o 5, depois o 7, depois o 11. E assim por diante. Então a gente começa dividindo por 2. Se não der por 2, a gente vai por 3. Se não der por 3, a gente vai por 5. Se não der por 5, a gente vai por 7. Se não der por 7, a gente vai por 11. Como assim? Olha só. O que ele fez aqui? O 48, ó. Vou colocar os números primos aqui de novo. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Tá? Ele pegou o 48... Ele pegou o 48, tá vendo? Começou a dividir ele, ó. Começou por 2, ó. 48 dividido por 2, 24. 48 é par, dá para dividir por 2, dá 24. 24 é par? Opa, ainda dá para dividir por 2, dá 12. 12 é par, ainda dá para dividir por 2, dá 6. 6 é par, ainda dá para dividir por 2, dá 3. Opa, 3 não é par. Então, o 2 não dá mais para dividir por 2. Agora eu vou tentar dividir por 3, ó. Então, vou por 3. 3 dividido por 3 é o quê? 1, ó. Então, acabou a nossa decomposição. Então, 48 é 2. Ó. Deu quantos 2 aqui do lado no 48? Deu quantos 2? Deu 1, 2, 3, 4, 2. Então, é 2 elevado a 4 vezes 3. Ó. 2 elevado a 4 vezes 3. Vamos ver um outro exemplo aqui. Olha para cá, o 50, ó. Se eu pegar o 50 e quero decompor em fatores primos, né? Então, vamos lá, a gente tenta por 2, por 3, por 5, por 7, assim por diante. 50 é par? Opa, então dá para dividir por 2, ó. 50 dividido por 2 dá o quê? 25. Opa, qual o número que divide 25 agora? Opa, ele não é par, então 2 não serve mais. Tem que tentar por quem? Por 3. 25 dá para dividir por 3? Não, 25 não dá para dividir por 3, então 3 não é. Então a gente vai tentar o 5, são os primos, tá vendo? Os primos, ó. Ah, opa, 5 dá, então vou dividir por 5 aqui, ó. 25 dividido por 5 é 5. Agora eu vou pegar o 5. 5 só dá para dividir por 5, né? 5 dividido por 5, 1. Então qual foi o resultado, pessoal, final disso aí? Teve quantos 2? Teve 2, vezes, teve quantos 5? 2, 5, vezes 5 elevado ao quadrado. 5 elevado a 2, porque teve 2, 5. Tá ok? Outro exemplo bem prático aí, pessoal. Vamos pegar o 64, né? Vamos pegar o 64, ó. Vamos lá, me ajuda aí. Quais são os primos? 2, 3, 5, 7. Tem que ter os primos em mente, né? Os primos nós vimos na última aula. São aqueles números que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, ó, começa dividindo por 2. É par? Então dá para dividir por 2. Nem sempre começa dividindo por 2 não, tá, pessoal? Tem hora que começa dividindo por 3, porque o número não é par. 64 dividido por 2 é metade de 64, é 32, né? 32 dividido por 2 é metade de 32, que é o quê? 16, né? 16 é par, então dá para continuar dividindo por 2. Ó. 16 dividido por 2 dá o quê? 8. 8 é par, ainda dá para dividir por 2. Ó. 8 dividido por 2 é o quê? 4. 4 é par, ainda dá para dividir por 2. Ó. 4 dividido por 2 é o quê? 2. Opa, 2 é par, ainda dá para dividir por 2, que dá o quê? 1. Quando dá 1,
Sempre quando dá 1, pessoal, acaba. Tá ok? Sempre quando dá 1, acaba. Então, qual foi o resultado? Tem quantos 2 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Então, o resultado é 2 elevado a 6, tá? 2 elevado a 6. Ó. Outro exemplo, a gente fixar bem isso aí, ó. 82. Vamos ver o número 82. O que acontece com o número 82? Opa, é par, então dá para dividir por 2. Então, 82 dividido por 2 é metade de 82, que é 41. 41, caramba, lá. Ó, os primos são 2, 3, 5, 7 e assim por diante. 41 é um número que só dá para dividir por 41 mesmo. Não tem nenhum número que divide 41. Então, 41 dividido por 41 é 1. Ó. Então, acabou. Então, o resultado é o quê? 2 vezes 41. Tá ok, pessoal? Vamos para o último exemplozinho. 125, ó. 125. O 125, pessoal, vamos começar a dividir, né? Quais são os primos? 2, 3, 5, 7, né? E assim por diante. 125 não é par, não dá para dividir por 5 e nem dá para dividir por 3, né? Não dá para dividir por 3, por quê? Para tu saber se o número dá para dividir por 3, você soma todos os algarismos, ó, que eu expliquei lá, né? 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. 8 dá para dividir por 3? Não. Então, esse número não dá para dividir por 3. Então, ele só dá para dividir por quê? Ele só dá para dividir por 5. Por 5 dá para dividir. 125 dividido por 5 é 25. 25 só dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Então, o resultado é o quê? 5 elevado a 3, porque tem 3 5 aqui. Então, isso quer decompor em números primos, pessoal, tá? Fica com essa aulinha aí, grava bem ela que eu vou passar exercício, tá ok? Muito obrigado pela atenção aí.